Então está reaberta. Silêncio, por favor. Silêncio, gente. Silêncio. Por favor, silêncio. A sessão está reaberta. Mais algum vereador deseja justificar, discutir? Sim, eu desejo. Com a palavra, vereador Nilton Santos. Rapidamente, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, agora sim será votado o projeto. O projeto, o substitutivo foi derrubado, mas quero dizer que novamente votarei a favor do projeto, porque há um entendimento desde o início e eu não vou mudar. Nós vamos votar de acordo com os nossos ideais, que a escola ela tem que servir para educar, fazer com que a criança ela venha aprender matemática, ela venha aprender geografia, ela venha aprender da história, mas a educação, a moral da pessoa tem que vir de casa. Então, por isso eu voto não, aliás, sim, para a escola sem partido. E peço que os vereadores também vejam dessa forma, porque nós estamos evitando, nós estamos vivendo num mundo tão cruel, pessoal, tão difícil, e o povo clama por uma mudança, e a mudança começa aí, a gente doutrinar, porque a coisa desgringolou de um tanto. Para vocês terem uma ideia, eu faço algumas palestras no tocante ao combate à dependência química, e quando a gente fala de maconha, a gente é até vaiado, porque se tornou uma coisa normal, mas isso começou porque alguém foi falando, isso é normal, isso é normal, isso é normal, e agora se alastrou. Então, nós queremos... Não foi isso, professor. Eu sei que não foi. Eu sei que não foi o professor. Silêncio, mas por eu não favor. Te perguntei se você falou. Silêncio, por favor. Silêncio, por favor. Então, a escola, ela é uma extensão da casa do aluno. Porém, a educação, ela vem do pai e da mãe. É isso, esse é o meu pensamento, e é por isso que eu vou votar para que o projeto passe. Eu vou votar sim na escola sem partido. Muito obrigado. Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Não havendo o projeto de lei 78/2017, ele vai à votação e o painel está aberto. Vaguinho. Algum vereador deseja justificar o voto? Eu desejo. Fala pelo nome, por Mir favor. do Lanche. Mayra. Mir. Érica. Mir. Toninho. Lemão. Toninho. Estevão. Toninho. Estevão. Estevão. Vaguinho. Cleiton. Carolina. Peraí. Rafael. Mais algum? Está encerrada a votação. O projeto foi rejeitado por 14 votos, com 3 votos sim
e 2 abstenções. A sessão está suspensa. A sessão está reaberta. Para justificativa de voto, Mayra Costa. Senhor presidente, nobres colegas, então, quero justificar meu voto, começando... Silêncio. A sessão está suspensa. A sessão está reaberta. Para justificativa de voto, vereadora Mayra Costa. Senhor presidente, nobres colegas, agora perdeu a graça um pouquinho, né? Bom, mas ainda perde. Bom, antes de mais nada, na minha justificativa, apesar que o pessoal não está mais aqui, eu quero deixar claro que eu sou verde e amarelo, sou a favor da prisão do Lula e de quem quer que seja que vá contra o erário público e seja corrupto. Inclusive a favor do projeto de lei que deve entrar no Senado, a questão de ser considerado crime de corrupção, crime hediondo. Não precisa mais a gente discutir, o projeto não foi aprovado, mas deixar claro que houve uma mistura, né? Acho que misturaram alhos e bugalhos aqui, quiseram colocar palavras, né, para as pessoas e temer, e principalmente nós que somos da igreja, queriam misturar. E levianamente e de uma forma baixa, quiseram colocar ideologia de gênero na história. Né? Então, assim, dizer que não foi isso que nós discutimos. Nós discutimos aqui a questão da escola sem partido, onde várias falas já houveram. Corroboro com a fala do vereador Rafael, na questão que tudo isso está na Constituição e, no meu ver, não precisaria de lei. E acho que a gente, com isso, ser favorável, se nós fôssemos favorável a esse projeto, nós estaríamos sendo contra a todo o nosso professorado. Nós estaríamos afirmando que todos eles teriam má intenções, que todos eles seriam contra as famílias, que eles precisavam de lei para determinar o que eles podem e o que eles não podiam dizer às nossas crianças. Como se esses educadores, se eles não tivessem famílias ou eles não fizessem parte de uma família. Então, acho que eu votei com muita tranquilidade. Para mim, quem me conhece aqui na igreja, para quem me conhece aqui na cidade de Limeira, que eu sou católica, cristã, sou mãe, sou esposa e sou respeitada com toda a igreja e todo o clero, pelo todo o trabalho de cunho cristão que eu tenho. E eu acho que esse tipo de coisa na nossa Casa de Leis nós não podemos admitir. Muito obrigado, senhores. Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, triste noite essa na Câmara Municipal de Limeira, não pela discussão do projeto, mas pelo comportamento. Vereador Cleiton, o senhor sabe que desde o começo fui contra, devido aos pareceres jurídicos dessa casa, do doutor Evangelista, que é a quem nós socorremos para que os nossos projetos saiam de melhor qualidade. Ele nos avisou. Não uma, não duas, porque foram 2 pareceres jurídicos. Esteve aqui uma senhora extremamente educada, uma advogada, mulher, a quem respeito, e que parece, se eu não me estou enganada, foi candidata a vereadora na cidade de São Paulo. Confere, Cleiton, foi candidata a vereadora? Isso. Ela foi candidata pelo PSC. Então, nós não tivemos um parecer jurídico nessa casa isento de colocação. Do PSC ela não é, isso eu posso confirmar. Está, acho que no site da coisa, eu procurei pelo nome. No PSC não. Ok. Vou confirmar. Mas a tratamos nessa casa
com todo respeito. Veio um vereador da cidade de São Paulo nessa casa e o tratei com todo respeito. Disse ao vereador Cleiton que o meu problema com o projeto não era com o que estava escrito no projeto, mas na justificativa. Começa a colocação que, se o senhor acha que não tem, que todos os professores são o que essas pessoas que estiveram aqui, vindas de São Paulo, falaram, não deveria ter começado a justificativa desse jeito. Não sei se foi erro do senhor ou erro da sua assessoria. A justificativa começa que é fato notório que professores e autores de livros didáticos. Não é fato notório que alguns, incluiu todos, vem utilizando suas salas e suas obras para tentar obter a adesão dos estudantes a determinadas correntes políticas e ideológicas. E para fazer com que eles adotem padrões de julgamento e de conduta moral, especialmente moral e sexual. Nesse momento, o senhor não tinha meu voto. Pelo fato de que na nossa cidade, a nossa, Cleiton, não é São Paulo, na nossa cidade, nós temos, na nossa rede municipal, 77 homens e 1.232 mulheres, mães de família, que jamais mexeriam com moral sexual de criança. O senhor acha, Cleiton, que será? Acha que será? Alguns. O senhor poderia ter colocado alguns na justificativa. Aí sim. Com certeza. Estamos aí, o senhor mesmo disse, tudo está na Constituição e temos como buscar. Temos como buscar. Mas colocaríamos um cartaz atrás daqueles que não são culpados. Não sou comunista, não sou do Bolsonaro, não sou do Lula. Mas não quero que falem que as mulheres, que as professoras aqui fazem, porque algumas outras fazem. Então foi nesse momento, na leitura da justificativa, e aqui, andaram mandando e-mails falando que se estavam no balaio de um ou no balaio de outro. Eu não jogo ninguém no mesmo balaio. De ninguém. Mas, se essas mulheres vão ser tratadas como a vereadora Carolina Pontes foi tratada aqui, estou do lado delas. Como estou do lado da vereadora Carolina, como não gosto que nenhum dos vereadores dessa casa sejam destratados. Porque ao destratar cada um de vocês, destrata a população de Limeira. Podem não concordar com a votação que fizemos ou com os nossos pensamentos, mas jamais as ofensas que foram feitas nessa casa. Respeitem tanto homem quanto mulheres. Eu jamais desrespeitei qualquer um. E também não quero que desrespeite. Tem o meu apoio, o vereador Lemão, quando foi também desrespeitado. Tem o meu apoio qualquer vereador que nessa casa for desrespeitado. Votei com a maior tranquilidade. E o vereador Cleiton sabia disso. Cleiton, por favor, quando trouxer pessoas a essa casa, não deixe que façam isso. Respeite. Por favor, gostaria que tivesse pegado o nome, porque não se pode ofender uma mulher desse jeito. E é sempre a colocação de sempre sexual.
Está encerrado o seu tempo, vereador. Pois não. Sempre é sexual com a mulher. Muito obrigada, senhor presidente. Cleito, por favor, espero que o senhor tome providências. Muito obrigada. Vereador Mirdolanche. Não, presidente, nobres pares, público que nos resta aqui ainda, infelizmente agora a casa está vazia. Independente de qualquer debate sobre os conteúdos a serem debatidos em salas de aula, é importante atentarmos para que o fato é a lei. Uma placa trazendo o texto da legislação em questão, exposta para alunos em que sua maioria nem são plenamente alfabetizados, sem o auxílio do professor, não há como crianças interpretarem o texto da legislação. Se torna, portanto, mais uma lei inócua. Exigir que os professores, ao ministrarem suas aulas, não contrariem concepções das famílias dos alunos, seria um desafio inatingível em uma sala de aula de 30 a 40 alunos. Os professores estão em contato com crianças oriundas dos mais diferentes tipos de família, com as mais variadas configurações. Exigir que o professor leve em consideração esses múltiplos perfis torna a tarefa de ensinar qualquer conteúdo praticamente impossível, já que sempre há chance de entrar em confronto com a concepção moral de algumas das dezenas de alunos com os quais os professores têm que lidar todos os dias. Por fim, nenhum indivíduo pode ser submetido a constrangimento ou humilhação de qualquer natureza, nem dentro da escola, nem fora dela, por suas concepções morais ou religiosas. Para esse tipo de situação, se fato existirem, já existem órgãos próprios para tratar a questão, como a Secretaria de Educação, a Delegacia de Ensino ou até instâncias judiciais. Muito obrigado. Lemão. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, público presente. Democracia. A gente ainda não entende muito porque é meio nova no nosso país. Então, democracia é isso mesmo. Uns concordam, uns discordam, uns são mais afoitos, outros são menos. Mas cada um tem a sua opinião e deve ser respeitada. Com certeza nem sempre vou votar algum projeto e vou agradar. E às vezes não consigo agradar nem as pessoas que se declararam meus eleitores. Apesar de hoje representar a minha cidade de 310 mil habitantes, mas nem sempre consigo agradar nem os 2.165 votos que tive, porque as pessoas me cobram. Mas sempre gosto de deixar claro, quando vou votar, voto com a minha consciência e fico tranquilo. Vereador Cleito, quem votou sim ou não, jamais vai concordar que as nossas crianças sejam violadas em ser crianças. Também não acredito que apenas um cartaz colocado ali vai fazer toda a diferença ou a diferença. Os pais, infelizmente, com o advento de querer trabalhar de manhã, à tarde e às vezes à noite, deixam os seus filhos nas escolas. E existe preocupação, mas também, quando chegam em casa, aí passam as crianças para a televisão, porque tem que fazer o jantar, aí dá janta, faz a lição de casa rapidinho, as crianças têm que dormir, porque no outro dia tem que acordar cedo, e no domingo, no sábado e domingo, querem fazer tudo com as crianças, o que não conseguiram fazer na semana, e depois de novo, levam as crianças à escola e lá são cuidados pelos professores. Também não quero acreditar que a maioria dos professores, os 1.232 mulheres e os 77 homens, tem intenção de fazer, de ensinar coisas que não estão no currículo, que é matemática, português. Mas nem por isso vamos deixar de ficar atento.
Toda vez que vou buscar minhas netas na escola, pergunto como é que foi a aula hoje. E sei que meus filhos fazem o mesmo com as suas filhas. É o nosso dever perguntar o que a criança aprendeu, o que ouviu, como ouviu. É o nosso dever de pai fazer isso. Então não vejo com nenhuma preocupação quem votou a favor ou contra, já que o nosso dever é fiscalizar. Se nós podemos fiscalizar, quando ouvirmos qualquer coisa, vamos lá e vamos fiscalizar. Vamos fiscalizar, que é o nosso dever. Que é o nosso dever como cidadão, como vereador, como pai, como avô. Se ouvirmos alguma coisa, temos que ir lá. Numa votação, às vezes a gente perde no voto e ganha de uma outra forma. Eu, às vezes, ganho de uma outra forma. Então, não importa. Isso, para mim, também, já tive votação aqui que perdi e acho que ganhei até mais em perder. Tranquilidade. Logicamente que a falta de educação, já que nós estamos falando de educação, isso não é bom. Não é bom, né? O que falaram para a vereadora Carol, para o vereador Vaguinho também, que foi chamado de traidor, de tanta coisa, hein? Covarde. Eu acho que só a coragem do vereador Vaguinho de ser candidato a vereador, coisa que muitos que gritaram, não tem coragem. Eu fui ali, fui também ameaçado por se você votar a favor, nunca mais você vai ser eleito. Quem é essa pessoa para falar isso? Nem é meu eleitor para falar isso de mim. Mas, aí eu falei, você se candidata. Não, eu não quero isso aí para mim, então. Então você vai ser governado porque tem coragem de ser candidato. Senhor presidente, a paz voltou a reinar, o que foi votado, como sempre, tranquilidade. Só isso, senhor presidente. Obrigado. Estevão Nogueira. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha. Votei com muita tranquilidade, o voto foi não, posso ser questionado, mas eu tenho as minhas convicções e eu vivi ambiente de sala de aula. Então, senhor presidente, eu quero pontuar algumas questões aqui com relação ao projeto. De fato, vereador Cleiton, está na Constituição, mas nem sempre nós podemos legislar o que queremos aqui. Nós temos as nossas limitações e o projeto do senhor é inconstitucional porque gera um custo para o município. Tem outras questões também em que ele é inconstitucional e por esse motivo votei não. Outra questão, você vendeu o projeto como se estivéssemos combatendo a ideologia de gênero, o que na verdade o projeto não teria a eficiência que você gostaria que tivesse para que se combatesse isso. Eu também sou contra, diferente do que muitas pessoas aqui julgaram dizer que eu sou a favor porque eu votei contra o teu projeto. Então, reafirmo aqui, eu sou contra a questão da ideologia de gênero, mas a forma como tu vendeste este projeto deturpou o teu projeto. E deturpou o voto de quem votou contra aqui. Agora, eu também creio, assim como o senhor, que eu fui eleito e estou aqui pela vontade de Deus. E eu também estou fazendo aqui o meu melhor, segundo aqueles valores com o que eu cresci e com o que eu acho que é o certo. Agora, diante de toda essa bagunça, onde está Deus na história? Aonde está Deus na história? Eles não estavam querendo valorizar a família coisa nenhuma. Eles não queriam valorizar o cristianismo de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Onde está Deus aqui? Saiu até briga aqui.
Cadê? Esse não é o Deus que eu prego. Esse não é o Jesus que eu prego. Tem mais. A igreja tem diversos projetos sociais. A grande maioria deles são desenvolvidos dentro das escolas. E você sabe bem disso, porque a sua igreja também faz. Faz muito bem, porque sabemos que todas as igrejas desempenham um papel que deveria ser do Estado. Não sei, deve ter. Então tá bom. Eu falo então pela igreja a qual eu frequento. Ela se utiliza com permissão para se utilizar do espaço público para desenvolver projetos. Com permissão, sempre. Tá? E este projeto poderia calar a voz dos cristãos. Temos 1.300 professores, pensa comigo, Cleiton, 95% mulheres, vereadora, e eu creio que a grande maioria são cristãos. Eu votei contra, sim, porque se o professor precisar sentar com um aluno e conversar com ele, assim como eu já fiz, para que o aluno tivesse condições de assistir a próxima aula, eu faria. Eu fiz. E esse professor deveria fazer também. Se para que eu tivesse a audiência dele, para aprender matemática, para aprender história, aprender português, se ele precisar de aconselhamento, eu daria. E eu faria isso como? Me despindo dos valores que eu sempre criei? Não, de maneira nenhuma. Eu usaria sim os valores da qual eu cresci e fui ensinado. Não acho que ideologia de gênero se combata com esse tipo de projeto. Se combate com conversa dentro de casa, com o pai sentando com o filho, o que você teve dentro de sala de aula, o que você aprendeu, incentivando o estudo. Já vou terminar, presidente. Quantas vezes sentei com meu filho e ele, pai, não gosto de escola, não quero ir para a escola. E eu falei para ele, vai filho, é bom, lá você vai aprender. Você vai aprender matemática, você vai aprender a contar, você vai aprender a falar, vai aprender inglês. E tudo isso tem aprendido. Só que se precisar de um puxão de orelha lá dentro da escola, eu vou permitir. Porque meu filho está 8 horas dentro de uma escola infantil, passa mais tempo com o pai, mais tempo na escola do que com o pai. Então eu vou permitir. Muito obrigado, presidente. Wagner Barbosa. Cleiton Silva. Senhor presidente, nobres pares, isso é democracia. Isso é democracia. Nem tudo se ganha, perde também. Teve candidatos que concorreram em 2016 e perderam. E vão tentar de novo em 2020. Pode ser que perca de novo. E assim, perdemos um projeto que, no meu ver, foi o que o Lemão falou, muitas vezes perde, mas o ganho é muito maior. Acabei de receber um WhatsApp do movimento Escola Sem Partido, que vai disponibilizar, não cartazes, adesivos para as crianças colocar no caderno. Então já deixo aqui, todo pai e mãe que quiser esse adesivo para colocar na capa do seu filho, pode procurar o vereador Cleiton Silva, e vou falar quando vai chegar, porque isso o pai pode. Então os pais que vieram aqui, que não tinha só pessoal de São Paulo, não tinha bastante limeirense aqui, e não foi convidado meu, como a vereadora Érica Tanque disse. Eles vieram por livre e espontânea vontade. Não foi eu quem convidei. Não foi eu. Em questão isso, eu também já defendi a vereadora Carol e vou defender qualquer vereador aqui como eu defendi o Lemão. Agora, falar que projeto deturpou, o projeto estava lá, todo mundo podia estudar. Não tinha nada deturpado. Era só ler o projeto, que é 2 páginas.
leia o projeto. E pronto, agora falar que eu deturpei. Eu não deturpei nada, eu fiz o meu papel. Como diz cada um dos vereadores aqui, fizeram o papel todo. Tenho certeza que cada um vai dormir tranquilo do que fez. E sempre é assim. Agora, falando sobre leis, daí a vereadora falou que todos os professores, não é todos, eu sempre falei, foi a minoria. Mas quando nós fazemos uma lei, até para o doutor Rafael, que ele falou também sobre os professores, quando nós fazemos uma lei, a lei é no geral. O não matar serve para a minoria também, porque é a minoria que mata, não é a maioria que mata. Eu não me incluo dentro desse. O professor que não doutrina não ia se incluir dentro da escola sem partido. Quem tinha que se doer era o que doutrinava. E eu vou continuar lutando para que não haja doutrinação política dentro de sala de aula. Eu vou continuar lutando para que não haja ideologia de gênero dentro de sala de aula, o qual o vereador Estevão já usou esse plenário para relatar o que aconteceu com o filho dele. Já usou o plenário para falar que o filho dele teve envolvimento com ideologia de gênero. Usou esse plenário para falar isso, o vereador Estevão. E aí, reforço junto com você. Você falou que você é contra a ideologia de gênero. Junto com você, nós vamos fazer essa força, que eu também sou contra. Contra a doutrinação política e partidária. Eu não quero que nenhuma escola de Limeira seja igual Dom Pedro II lá no Rio de Janeiro, onde o PSOL fez comitê político na campanha. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Vou deixar bem claro isso. Aqui nenhum partido, seja PSOL, seja qualquer outro partido, não vai fazer das escolas comitê político. E pronto. É simples assim. Agora, o projeto foi reprovado, não há problema nenhum, a nossa luta continua. Perder faz parte do jogo. Quero até relatar aqui, quem nunca perdeu nesse plenário? Todos nós perdemos alguma vez, todos nós perdemos. Vamos tentar de novo, pode ser que perca de novo. Eu não vou abrir mão. Vou tentar o projeto de novo, não sei se é 1 ano, 2 anos, mas vou tentar de novo, de uma forma melhor. PTC é a vereadora, isso, por isso que eu falei que ela não era PSC. Sabia que ela não era. Então, assim, agradeço a todos os vereadores. Fica aqui o meu sentimento de dever cumprido, quanto pai, quanto cristão, quanto legislador. Eu tenho convicção de que tudo o que eu fiz é para o benefício da população de Limeira, benefício das crianças, o qual, infelizmente, aí eu vou deixar de novo bem claro, é a minoria que doutrina. A minoria. Como aconteceu com o filho do Estevão, do vereador Estevão, é a minoria que doutrina, não são todas as escolas. É a minoria que ele veio aqui e relatou. É contra esses que queiram ainda usar a escola, a audiência cativa desses alunos, para pregar aquilo que já está na Constituição, na Convenção Interamericana, que é dever dos pais. Educar quem educa é os pais, o professor ensina. E é assim que tem que ser. Então, quero agradecer, presidente, todos os vereadores, pela votação independente de qualquer coisa. Nós continuamos amigos, nós temos que debater ideias, e é isso que nós vamos continuar debatendo nessa casa. Não foi o primeiro projeto polêmico e não será o último. Espero contar com a coerência de todos, que aqui nós estamos numa casa de lei para debater ideias. Não levem nada para o pessoal, como já aconteceu. É só isso que eu peço e agradeço a todos. Obrigado, presidente. Questão de ordem, presidente. Uma questão de ordem, vereador Estevão Nogueira. Presidente, por inúmeras vezes, o vereador Cleiton Silva tem se referido a um episódio que eu trouxe a plenário para levantar o debate. Em nenhum momento eu falei que o meu filho sofreu com uma possível doutrinação de ideologia de gênero. Se ele buscar aí nos áudios, ele vai verificar que eu levantei o debate numa conversa que eu tive com meu filho. Em nenhum momento, vereador Cleiton, eu solicito a você que pare de utilizar esse episódio para promover o projeto, ok? Muito bem. Carolina Pontes.
excelentíssimo presidente, nobres pares, público que ainda nos acompanha. Não tenho muito a acrescentar com relação aos pontos debatidos do projeto, porque me sinto contemplada pelas falas da vereadora Érica e do vereador Estevão. Aliás, agradeço publicamente da vereadora entrar na defesa sem eu não ter nem o tempo de reagir, e ela já se colocou à frente, como fez, por uma outra mulher, e aquilo que nós mulheres chamamos tanto de sororidade e que está tão em falta. E quando eu vi a vereadora se levantando para me defender diante das palavras sendo colocadas, eu me senti muito protegida e agradecida, assim como outros membros da Casa Legislativa, que faço agradecimento aos secretários, secretário Lopes, secretário Hugo, que também estiveram à frente para fazer a defesa das palavras colocadas de forma pejorativa com relação àqueles que simplesmente divergem de opinião. A vereadora Érica colocou de uma forma muito enfática algo que eu também prezo e acredito. Todos aqueles que já se colocaram em situação divergente, nós participamos de todas as audiências públicas que foram relacionadas a esses temas e sempre mantivemos o respeito com aqueles que pensam de forma contrária a nós. Infelizmente, hoje eu me perguntei se as pessoas que levantam uma bandeira em defesa da família, se é dessa forma que eles vão defender e seguir com uma defesa dessa, com atitudes exacerbadas, exageradas, agressivas, se é dessa forma que se pretende defender a família brasileira, não aceitando o posicionamento contrário. Aqui o vereador Lemão colocou, isso é o Estado Democrático de Direito, é uma democracia e as pessoas precisam aprender a respeitar o posicionamento contrário. Enquanto professora, fui também ofendida por outros palavreados, inclusive também ofendida por mulher, aqui nesse plenário. Achei pontual essa questão relacionada às professoras, aos professores, e a justificativa, o vereador Cleiton não está aqui no plenário, mas a justificativa chega a ser mais importante que o projeto, porque pela lei, tecnicamente, a justificativa é a exposição de motivos da lei. É aquilo que define e aquilo que defende a lei. E a justificativa, infelizmente, tem um texto que eu também não concordo. Enquanto professora, vou sempre defender a liberdade de cátedra. Com relação ao episódio, já falei isso nos 2 minutos que me utilizei em termos de liderança, mas o episódio que o David narra, que inclusive é relacionado ao PSOL, já está sendo investigado pelo Ministério Público. Nós temos ferramentas e instrumentos para nos utilizarmos quando isso acontece. Se houver, e o vereador Cleiton colocou por diversas vezes que em alguns casos isso acontece, ainda que seja minoria, por favor, traga a esta casa, ele é da Comissão de Direitos Humanos. Se houver violação em sala de aula, que isso seja trazido à tona. Nós já temos esses mecanismos para fazer a apuração. Enquanto professora, defenderei sempre a liberdade de cátedra. Agora, algo que também que me chamou a atenção, e por isso me senti extremamente contemplada pela fala da vereadora Érica e pela fala do vereador Estevão. Quando o vereador Estevão faz a seguinte indagação, e independente da crença, credo e fé que qualquer um daqui professe, ou até do direito de não professar nenhuma fé, aqueles que hasteiam uma bandeira em defesa da família e usam o nome de Deus da forma que usaram aqui neste plenário, eu me pergunto se Deus estava presente aqui, independente da fé e da crença de qualquer que seja aquele que esteja no plenário, aquele que está no plenário. Mas eu me pergunto onde estava Deus nisso que eu vi, porque eu entendo que ainda que o exercício democrático tenha sido realizado, foi um festival de horrores a partir do momento, em especial, que houve um resultado divergente e diferente daquele esperado por muitos,
que vieram até na Câmara na noite de hoje. Então, agradeço mais uma vez as palavras e os atos e gestos de defesa com relação a esta casa. Obrigada, presidente. Vaguinho. Senhor presidente, nobres vereadores, primeiramente eu gostaria, em nome dos homens desta casa, a vereadora Carolina Pontes, vereadora Érica, vereadora Mayra, vereadora Lubogo, vereadora Constância, pedir desculpa pela a fala de um homem nesta casa. Eu venho de uma família também, porque não sou filho de uma chocadeira, né? Aliás, filho de pais separados, que já não tem uma constituição muito boa de família, mas na minha casa, alemão, havia uma família, né? Havia uma família. Quero dizer que não sou um covarde, como foi citado no plenário. Tenho a coragem de estar aqui nesta casa. Demorei 4 mandatos, 12 anos. Perdia uma, levantava a cabeça e na próxima estava de pé novamente, lutando por aquilo que eu acreditava. E acredito sim, estar aqui, defendendo a família, porque eu vim de uma. Faço parte de uma paróquia. Sou ministro extraordinário há 15 anos na paróquia em que trabalho. E me sinto envergonhado com a fala da forma como foi dirigida por um membro da minha comunidade católica ao nosso bispo diocesano de Limeira. Me lembrei hoje nesta casa da minha primeira professora, Leila Pena Perna, que se não tivesse sido uma boa educadora, eu não estaria presente aqui hoje. Se não me tivesse levado o conhecimento, eu não estaria presente nesta casa, nesta noite, falando com os nobres vereadores. E olha que não tenho faculdade, não tenho, vereadora Caroline, cátedra, não tenho falas bonitas, mas tenho a educação que um pai e uma mãe soube passar para os seus filhos. Coisa, vereador Lemão, que tento passar para os meus. Quando meu filho chega em casa, meu filho homem, tenho 2. Eu chego em casa, a primeira coisa que faço é perguntar como foi o seu dia na escola. O que foi a ele ensinado, o que foi a ele lecionado. Porque se em algum momento o que for ensinado a ele, e eu enquanto pai, defensor de família que sou, achar que aquilo não convém com os ensinamentos que passo dentro da minha residência com a minha esposa, eu irei até a escola conversar com aqueles que estão ali, lecionando ao meu filho. Votei contrário ao projeto e votei tranquilamente. Sei que serei mal interpretado por alguns, mas tenho a minha consciência tranquila. Acredito que deram uma ênfase errônea ao projeto. Colocar da forma como foi apresentado a discussão da ideologia de gênero, que é um outro assunto, que tem uma outra vertente, que aí sim eu irei excursar de uma outra forma. Colocar uma placa atrás de uma porta, fico me perguntando, as nossas escolas, como bem relatou o doutor Rafael, muitas delas nem ventilador tem, as portas têm que ficar abertas. Os alunos vão ter acesso a essa placa de que forma para poder saber se ali tem os seus direitos? E digo mais, muitos, Rafael, nem sabem ler. E digo mais, se já está na Constituição descrito, eu, enquanto pai, tenho o direito, se me achar com alguma dificuldade, amparar-me na Constituição brasileira. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores vereadores. Rafael Camargo. Boa noite, presidente, nobres pares, público presente. Eu confesso que a sensação de impotência que dá
estando eleito vereador, vendo uma situação o Brasil clama diariamente por mudança, e quando você espera que o assunto vai ser debatido, veja bem, vários professores na casa continuam com salário de miséria. Amanhã vão acordar, pegar o ônibus, vão dar aula para ganhar uma miséria. Aí eu fico pensando, né? A gente patina, não sai do lugar nunca. Aliás, recentemente no STF, o pouco de esperança que a gente tem ainda acaba até que perdendo, né? Em relação eu acho que a gente precisa aprender no Brasil a respeitar a diversidade de ideia, a intolerância, porque todo mundo tem direito e dever, né? E eu acredito que política não se faz com ofensa. Ofensa, quando eu digo, doutor Marcelo Rossi, ofensa pessoal. Política se faz com crítica construtiva, mesmo que incisiva. Cada um tem um jeito de discursar ou de opinar aquilo que acredita, mas dentro do que lhe cabe, do seu dever, do seu direito. Eu acho que a gente generalizar que quem não é a favor do projeto é bandeira vermelha, ou é a favor, então, da disseminação, da doutrinação, é uma fala meio... Eu particularmente me senti constrangido de ser taxado como bandeira vermelha e como uma pessoa que então sou apoiador à doutrinação da escola. Dentro da escola, incentivando o João virar Maria, Maria virar João, ou então impondo ideias de esquerdismo, ou seja lá o que for, até porque... Nesse caso da escola sem partido, não interessa se é PT, PMDB, PSDB, PRB, a questão é a neutralidade dentro da escola, da qual eu também concordo. Mas generalizar de uma forma, e tendo o embasamento que isso já tem na Constituição Federal, isso já se aplica. Agora, quem erra precisa ser punido. Então eu acredito que a intolerância dentro do brasileiro está chegando a um ponto que as pessoas vêm para cá, fazem um carnaval como uma dor de barriga, uma diarreia osmótica, e depois tudo passa, vão embora para São Paulo, sobram 1.300 professores aqui, 75 homens, uma vereadora que foi chamada, não vou citar o adjetivo, ou a colocação, ou a fala de uma pessoa que vem aqui e carrega a bandeira Ordem e Progresso, da qual eu carreguei com orgulho quando prestei o serviço militar, né? Fiz escola pública. E aí, Ordem e Progresso, numa desordem, dentro de uma casa que, na verdade, não conseguia se falar. Então, que a gente tenha em mente que pouco me importa hoje se é vermelho, se é azul, eu sei da intolerância, eu sei da raiva. Agora, a gente também culpar uma suposta doutrinação pelo caos do sistema que está corrompido desde que foi colonizado, né? Eu tenho as minhas ideologias partidárias, mas tenho que ter o respeito com quem acredita que o socialismo é bom, ou que aquilo é bom. Eu tenho que ter o respeito por ele, respeitar. Independentemente da crença religiosa ou da opção sexual, que isso é uma coisa individual da pessoa, e eu preciso respeitar essa pessoa, porque é uma decisão dela. Ela precisa ser respeitada não pelo sexo dela, isso é uma opção dela, mas como cidadão, o direito como cidadão. Então que a gente tenha um pouco mais de discernimento, principalmente com essa fala, essa gritaria de hoje, que muitas vezes eu também sou contra a doutrinação, mas da forma que foi colocado, eu particularmente optei, há poucos minutos, votar contrário ao projeto. Que a gente possa ter mais
discernimento e que a gente possa ter mais amor como brasileiro e não como representante de sigla partidária, como fui taxado que eu sou do PMDB, como se o Temer fosse meu pai e como se o Eduardo Cunha, entre os outros, né, fosse as minhas famílias, quando eu, na verdade, tenho um desprezo e enojo esse tipo de gente envolvida em corrupção que merece cadeia. Merece cadeia. Somos aqui de Limeira representantes dos partidos de Limeira. E vem aqui julgar, covarde, vem humilhar, ofender o vereador como se eu fosse o culpado da desgraça do Rio de Janeiro ou do Brasil. Então nós precisamos separar o que é política e o que é politicagem. Porque isso, na verdade, é confundir a ideia do eleitor. Me comparar com Michel Temer como se ele fosse o meu pai, o meu mentor. Eu sou o presidente do meu partido aqui de Limeira. Eu respondo pelos meus atos na minha cidade. Então que a gente possa ter um caminhar mais junto e unido como irmão e brasileiro. Obrigado, presidente. Item 6 da pauta, projeto de lei 303/2017, de autoria do novo vereador Darcy Reis e Souza, que perpetua o nome da senhora Antônia de Gasperi Pessim, a rua projetada 27, do loteamento Jardim Marajoara, no município de Limeira. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto está em discussão. Não havendo, vai à votação e o painel de votação, ele está aberto. Está encerrada a votação. O projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Para justificativa de voto, o vereador Darcy Reis. Senhor presidente, nobres pares, devido ao andar das horas aqui, hoje eu não falei da pessoa homenageada aqui para a nossa cidade, mas numa outra oportunidade eu falarei. Então, eu só queria somente agradecer a todos os vereadores aí. Muito obrigado. Item 7 da pauta, projeto de lei complementar 41/2017, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a alienar, mediante permuta, a área que especifica e dá outras providências. Projeto precisa de maioria absoluta, 11 votos, presente e não vota. Projeto não contém emendas e o parecer é favorável. Projeto de lei complementar 41/2017 está em discussão. Com a palavra, vereador Alemão. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, público presente, apenas é uma troca de vamos dizer, pedaço de terra, para que nós possamos pegar o bairro Nova Conquista e regularizar. Então, é uma permuta entre uma área ali do Jardim Olga Veroni, e como a área permutada ela tem um valor um pouco a mais, foi destinado à cidade 70 computadores que vai lá para o urbanismo. Então, eu peço o voto favorável e assim nós possamos regularizar aquele bairro Nova Conquista com isso. Obrigado, senhor presidente. Falou o líder do prefeito, Lemando Jeová Rafá. Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Não havendo, o projeto de lei complementar, ele vai à votação. E o painel está aberto, senhores vereadores. Está encerrada a votação. O projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. O item 8 foi adiado por uma sessão. O item 9, projeto de resolução 6/2018, de autoria do novo vereador Antônio Franco de Moraes, que institui a criação do prêmio Zilda Arnes, no âmbito da Câmara Municipal de Limeira, com entrega de diploma em reconhecimento a um profissional da área de assistência social, como destaque do ano dentro de suas atividades. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto está em discussão. Vou discutir, presidente. Com a palavra, vereador Antônio Franco de Moraes, Toninho Franco.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, público que ainda está presente aqui e a todos que nos ouvem pelos meios de comunicação, o meu boa noite a todos. Essa propositura tem o objetivo de homenagear profissionais que são de extrema importância para os dias atuais, os assistentes sociais, pois exercem uma das poucas profissões que possuem um projeto profissional coletivo e hegemônico, que expressa o compromisso com a construção de uma nova ordem mais justa, democrática e garantidora de direitos universais. Ser assistente social é não ver barreiras à frente do que fazer pelo humano, é romper dogmas, conceitos que tragam à tona a limitação da sociedade, é levar aos lugares, às instituições, às entidades, o respeito humano, o tratar bem o semelhante, visando o melhor possível para suprir a carência de quem vem em busca de ajuda. Ser assistente social neste mundo globalizado é ficar indignado diante da fome, da miséria e de todas as formas de violência e discriminação, respondendo aos desafios e batalhas cotidianas, resistindo às diversas formas de opressão. E uma pessoa que encarnou tudo isso durante a sua vida, embora com formação de médica sanitarista, foi a senhora Zilda Arnes, que na prática desempenhou como ninguém os preceitos básicos que regem o amor que as assistentes sociais e os assistentes sociais exercem diariamente diante de inúmeros desafios. Por isso, essa homenagem leva o nome de Zilda Arnes, a criadora da Pastoral da Criança, uma grande mulher que levou e elevou o nome do nosso país para tantas outras partes do mundo, sendo inclusive indicada postumamente ao Prêmio Nobel da Paz em 2011. Zilda Arnes, assim como os milhares de profissionais da assistência social em todo o país, e assim como as inúmeras assistentes sociais que atuam em Limeira, exercendo de maneira extraordinária a profissão diante de tantos desafios, merecem ser lembrados com carinho todos os dias por nós. E assim, com a aprovação dessa propositura, vamos homenagear todos os anos, sempre na quarta-feira mais próxima ao dia 15 de maio, em que se comemora o Dia Nacional do Assistente Social. 3 profissionais que mais se destacarem durante o ano, sendo indicados através dos vereadores aqui presentes, para que recebam dessa Câmara Municipal uma justa homenagem. Esse projeto de resolução não só é uma forma de reconhecimento, mas também um estímulo para que cada vez mais a profissão alcance o destaque que realmente merece. Nesse sentido, apresento esse projeto de resolução para a apreciação dos nobres colegas, o qual peço o voto favorável para que, daqui para frente, possamos a cada ano homenagear esses profissionais que tanto lutam para uma melhor qualidade de vida às pessoas que mais precisam. Tendo isto, peço o voto favorável de todos os nobres colegas. Isso é tudo, senhor presidente. Muito obrigado. Continua em discussão. Projeto de resolução 6/2018, ele vai à votação e o painel de votação está aberto. Cleiton Silva. Está encerrada a votação. Cleiton Silva ainda. Agora sim. Está encerrada a votação. O projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário.
Para justificativa de voto, vereadora Mayra Costa. Rapidinho, senhor presidente, nobres colegas, a todos que ainda nos ouvem, parabenizar Toninho por esse projeto. Eu acho que é assim que a gente valoriza alguns profissionais, e os profissionais da assistência social, acho que, sem dúvida nenhuma, muitas vezes são eles que tocam o serviço, uma cidade e tudo mais. Então, parabéns a essa profissão, esse valor que você está dando, essa premiação de nós podemos identificar, mais uma vez, na nossa cidade, profissionais que fazem, que muitas vezes ficam nos bastidores, mas que a gente vai reconhecê-los. Parabéns. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Helder. Senhor presidente, nobres amigos vereadores, só para lembrar que amanhã terá a comissão extraordinária para ouvir a oitiva do senhor Cássio Verdureiro às 10 horas da manhã. Então convido a Lubogo, pastor Nilton, a Carolina e o Vaguinho da Santa Luzia para a reunião amanhã das 10 horas. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Mirdo Lanche. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Eu. Questão de ordem, vereador Cleiton Silva. Eu só queria saber como ficou definida a comissão, e eu faço parte da comissão que vai discutir o assunto dos funcionários públicos. Está marcada alguma reunião para algum horário, amanhã, alguma coisa? Eu precisava saber, porque eu acho que isso aí tem que ser nos reunir o quanto antes. Sessão está suspensa por um minuto. Seria interessante que o vereador que tenha condições de ir amanhã, 7 horas da manhã, em frente à Prefeitura Municipal, seria muito interessante. Na Alameda Orlando Pfister. Está faltando a placa, mas ela chama Alameda Orlando Pfister. Estarei presente, eu acho que eu faço parte da comissão, e os vereadores que fazem parte da comissão, que puderem estar presentes também, para que nós possamos achar a melhor solução para que o munícipe não sofra com essa paralisação. A indicação do Jorge Freitas, da Carolina Pontes, o Jorge Freitas, se puder comparecer, o Lemão estará viajando, né, Lemão? Eu não estou aqui nem amanhã nem quarta, mas já foi combinado, senhor presidente. Se for aceita, nós fazermos uma reunião na terça-feira com os representantes do sindicato, a Anice e o pessoal, juntamente com a comissão, para a gente possa conversar com o prefeito. Já que ele também está em viagem, voltará somente na sexta-feira. Então, nós marcamos para terça-feira. A Anice vai dar a resposta amanhã, se na Assembleia for assim decidido. Então, eu convido a todos os vereadores que puderem comparecer amanhã às 7 horas no Paço Municipal. Mais algum vereador deseja usar a palavra? Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem da Mayra Costa. Lembrar vocês, agora a gente tem a Semana Santa, vem o domingo de Páscoa. Em primeiro lugar, desejar a todos uma feliz Páscoa, né? Uma Santa Páscoa, uma Semana Santa, que é uma semana de oração. Para nós católicos, estamos, né? Essa semana aqui da Quaresma, Semana Santa. E lembrar a todos que no dia 1º, que é o domingo de Páscoa, às 18 horas, eu e o Vaguinho somos, né? Os propositores do projeto da Ordem de Itatuibi, a paróquia de Santa Luzia. Então, para nós seria uma honra, ficaríamos, né, imensamente felizes da presença de todos vocês lá nessa sessão solene, onde entregaremos, né, a Ordem de Itatuibi a essa paróquia, onde tantos trabalhos ela faz na nossa sociedade. Muito obrigado. Vereador Nilton Santos. Só me levanto, senhor presidente, para poder parabenizar o vereador Lemão da Jeová Rafá, de agora em diante, pelo andar da carruagem aí, é o nosso líder do prefeito aqui na casa, representante do prefeito, que vai ser o nosso interlocutor para levar as nossas demandas até ele. Boa sorte, Lemão, que Deus te abençoe e vamos em frente. Mais algum vereador? Questão de ordem, presidente. Vaguinho, Santa Luzia. Senhor presidente, somente para poder estender o convite aos vereadores, na sexta-feira nós teremos a apresentação da encenação da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo, lá no Morro da Penitência, um evento que esse ano se completa 20 anos realizados ao ar livre, lá na paróquia de Santa Luzia. Também, já divulgar também a programação da Secretaria da Cultura, do Fire Design, na sexta-feira na Praça Toledo Barros e também no sábado. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais nenhum vereador que deseja usar a palavra, esta presidência encerra a presente sessão e convoca todos os senhores vereadores para a próxima sessão, a ser realizada dia 2 de abril de 2018, às 4 da tarde. Um abraço a todos e boa noite.